percebe. Daniel já esteve aqui, voltou. A gente vai falar sobre vários tipos de óleo. Tudo bem, meu querido? Tá, Regina, tudo bem e você? Daniel Costa, que é naturopata. Na vez mais recente que você esteve aqui, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre os sais, formas diferentes de temperar. E a primeira vez a gente falou sobre os açúcares. Exatamente, então já falamos. Daniel aqui já falou sobre açúcar, sal e agora a gente vai falar sobre óleos. Isso, eu tenho uma dúvida, Daniel. Sim. O que é canola? Então, canola na verdade é uma abreviação para óleo canadense de baixa acidez. Ela é Canola é uma sigla? É uma sigla, exatamente. Óleo canadense de baixa acidez. Isso, exatamente, do inglês, na verdade. Mas de onde veio? Então, é uma fruta, uma semente, na verdade, como grande parte dos óleos, que é a couza, que é muito comum lá no Canadá. Né? Então, tem essa discussão se é ou não planta, né? Mas é uma planta, é a couza, sim. Só que tem uma grande questão que a gente vai discutir aqui hoje, é os óleos refinados. Tá. Então, a gente tem os óleos vegetais todos. Qual é o grande problema para a nossa saúde? É quando eles passam a ser refinados. Então, óleo refinado eu já posso assimilar que não é legal. Que não é legal. Que, na verdade, é o que a gente tem aí disponível, né, na grande parte dos nossos supermercados. Mesmo de girassol, de quase todos eles, já que são mais acessíveis, na verdade, né? É um produto industrial que passa por um processo de refinamento. E aí, esse processo de refinamento, na verdade, você tem altas temperaturas. Então, essas altas temperaturas é que trazem problemas para a qualidade desse óleo vegetal. Tá. Então, se não for óleo refinado, qual a outra opção que eu tenho? Então, a gente tem os óleos prensados, né, ou os óleos prensados a frio, que não necessariamente passam por altas temperaturas, né? E aí a gente vai começar a falar, por exemplo, do óleo de coco. Óleo de coco é um óleo prensado. Isso, exatamente. Ele é prensado, ele é extraído já direto, então ele não passa por esse processo de altas temperaturas. E ele tem uma outra grande vantagem. Ele suporta altas temperaturas. Suporta? Você está procurando um pratinho? Acho que a gente estou procurando uma colher, uma porque... colher. A consistência? Isso. Quando está muito calor, ele fica mais oleoso. Quando não tá... Aqui por conta do ar, ele fica mais pastosinho, mais assim. pastoso, exatamente. Mas também não tem problema que ele serve para fazer qualquer preparação. Só de colocar é igual manteiga, né? Na hora que você coloca no aquecimento, ele já fica com a consistência que serve para qualquer refeição. Ele tem uma ação terapêutica muito importante, de aumentar a nossa imunidade, ele tem uma função nutricional também que é bem importante, e ele suporta altas temperaturas, que é diferente, que é um outro óleo, né, que é o azeite extraordinário, mas é o de oliva, né? O de oliva, aí, a gente já não recomenda que ultrapasse 60 graus. O oliva é prensado? O oliva é prensado a frio, exatamente. O então problema... a gente pega, né, as azeitonas lá e prensa a frio. O problema é quando ele é aquecido. O problema é quando ele é aquecido. Então, por exemplo, você já deve ter visto falar de alguém grelhar algo no óleo, né, no azeite. No azeite de oliva, não pode. Não é legal. Não é legal. Por quê, Daniel? Porque, na verdade, nesse processo, ele acaba formando uma gordura transsaturada, né? E essa gordura trans é o que traz problemas pra gente, né? Então, há uma agregação, né, de moléculas e essa agregação torna essa molécula mais pesada e mais difícil do nosso organismo ser assimilado. Né? Então, o azeite é para ser usado em salada? Em salada, ou na parte final da preparação, quando já está morno, exatamente. Então, por exemplo, você fez um risoto, você gostaria de acrescentar. Então, preparou, você coloca ali no final e mistura. Porque essa temperatura que já saiu do forno, já é o suficiente para não ter problemas com azeite de oliva. Então, para eu grelhar, pode concluir, perdão. Claro. Para você grelhar, você pode ter o óleo de coco, você pode ter as manteigas, a gente vai falar de outras opções aqui também. Tá certo. Tá bom? Então, quando eu penso, né, em altas temperaturas, eu tenho óleos que são mais resistentes. Então, eu tenho óleo de gergelim, e sempre levando em consideração que ele, a priori, o ideal é que ele não seja refinado. Tudo bem? Tudo bem. Isso eu vejo no rótulo. Isso você vê no rótulo e geralmente vê no preço também, infelizmente. No preço? Exatamente. Qual a diferença? Lógico, quando ele é prensado a frio, que não passou por esse processo de industrialização, ele tende a ser um pouco mais caro, né? Na verdade, quase 3, 4, 5 vezes mais caro. Bem mais caro. Exatamente, né? Mas o que a gente precisa pensar assim, todos eles precisam ser consumidos com moderação, são gorduras. Sim. Né? E aí a gente sabe que o excesso de gorduras, na ciência, né, a gente já teve vários momentos. Então, ora, a gente tinha as gorduras animais lá atrás, né, dos nossos avós, anos 30, 40. Depois a indústria substituiu pelos óleos vegetais.
Hoje a gente já está vendo que por conta desse processo de refinamento dos óleos vegetais, eles precisam estar, a gente precisa estar mais atento a eles, né? E que, na verdade, tem estudo científico mostrando que as gorduras animais, por exemplo, a banha de porco, que foi muito utilizada, ou as outras banhas, elas são ok, dá pra gente utilizar também. Porque eu voltei a usar banha, faz um ano que eu faço, voltei a usar banha. O sabor, né? Então, eu gosto. É uma coisa bem importante. Banha não temos aqui, mas é saudável. Mas a Federação Mundial de Cardiologia liberou. Liberou. É lógico, com moderação sempre, né? Sim, mesmo em alta temperatura. Mesmo em alta temperatura, porque aí é diferente, porque é uma gordura animal já, né? De origem animal, não passa por esse processo. Deixa eu esclarecer as minhas ideias. Para grelhar um legume, é melhor eu usar óleo de coco ou banha. Sim. Ao invés de azeite. Ao invés de azeite, por exemplo, azeite de oliva. Porque você está jogando um produto que custa caro, né? E aí você acaba tendo uma ação, né, que é muito parecida com a que você está comprando muito mais barato, né? Estava falando do iogurte agora há pouco, né? Lembrei de uma situação em que eu comprei um iogurte, mas, né, melhor. E aí a visita colocou açúcar, né, no meu iogurte. Acabou com a graça. Acabou, né? Acabou com a graça. Se fosse assim, eu tinha comprado mais barato. Né? Bom, eu tô na sua, hein? Vamos lá. Aula. Isso. Então a gente tem, por exemplo, na culinária baiana, nordestina, a gente tem o azeite de dendê, que é muito cultural. Prensado. Né? Prensado, só que ele precisa ser consumido em poucas quantidades, e a questão da temperatura também a gente precisa estar atento. Então a moqueca capixaba lá, ou a moqueca baiana que eles fazem, geralmente colocam no final. É verdade. Né? Tudo bem? Tudo bem. Para marcar o sabor e etc. Temperatura, você falou 60 graus. Isso. Como que eu posso saber se está 60 graus? Eu não tenho termômetro e tal, umas dicas assim. Umas dicas? A temperatura a 60 graus é morna, na verdade, né? Então, por exemplo, a água ela ainda nem começou a ferver. Já deu 60? Já deu 60 graus. Quando começa a borbulhar, já estamos próximo de 100. Então, quando eu grelhei, eu passei muito. Muito, mas muito. Aí você chegou uns 250, 300 graus tranquilamente. Lá. O azeite também não pode, acima dos 60? É isso, o ideal era não... O dendê, perdão. O dendê já tem um ponto maior, né? A gente pode chegar em 130, 140 graus, mas é sempre importante estar atento a essa questão da temperatura. Então, só reforçando, então, óleo de coco, óleo de gergelim, né? O óleo de amendoim também a gente pode colocar em altas temperaturas, o de girassol. Cadê né? girassol? Girassol. Tudo isso aqui, pode? Pode, exatamente. Né? As manteigas também a gente já vai falar um pouquinho sobre elas, né? Então, e aí tem outros que são mais específicos para baixas temperaturas, preparos, né? E o que é importante? Eu sempre ressalto, quando a gente fala de tipo de açúcar, de tipo de sal e etc., de arroz, de leite, é você variar. Então, uma coisa importante, você falando, comecei a utilizar mais a banha de porco. O óleo de coco ficou na moda, né? Já há alguns anos, isso, né? Isso, exatamente. Mas o grande barato é você ir variando, né? Então na minha cozinha tem o azeite, o dendê, o óleo de coco. Até porque tem pratos que vão combinar, né? Mais com um do que com outros. Exatamente. Você cozinha? Cozinho. Pouco. Né? Eu experimento. Sabe aquele momento lazer, de fato? Sei. Que aí você faz uma saladinha deliciosa. Não, mas aí eu preparo lá as minhas alquimias. Nada muito sofisticado, não. A gente vai falar da manteiga? Vamos falar das manteigas. Posso pedir para você me esperar um minutinho? Claro. Pronto. Daniel vai falar de manteigas. Já falamos de azeite, azeite de dendê, óleo de coco. O que mais? Óleo de gergelim, né? Óleo de amendoim. Isso, exatamente. Manteiga. Então, manteiga. A grande pergunta que se faz é manteiga ou margarina? Boa. A resposta é manteigas. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, a margarina é um produto industrial. A gente sempre pensa assim, o mais próximo do natural, melhor. E aí a gente pode pensar, quanto tempo, né, fica a margarina ali sem estragar, né? É a mesma coisa do processo do óleo refinado que a gente estava comentando. Então, a indústria acaba preparando para que dure mais, né? Para que você tenha uma rotatividade maior. E isso acaba trazendo problemas para a nossa saúde. Para a saúde não é legal. Não é legal. E essas manteigas que falam que tem o selo de não sei o quê, que protege o coração, que... Então, não. Na verdade são margarinas, né? Margarinas. Isso, exatamente. Não tem estudos comprovando esses efeitos. Não tem. Então, a margarina, especialmente elaborada, tudo conversa fiada. Sim.
Então a gente tem aqui a manteiga clarificada, que é muito utilizada na cultura indiana, né? Então essa manteiga... É o ghee? Isso, exatamente. Tá. Manteiga clarificada. Tem uma opção veg também, porque a manteiga é óbvio de origem animal, mas tem uma opção veg também, que aí é utilizado com o óleo de palma, parecido com aquele. E nesse caso dessa preparação tem o açafrão, né? Que é também muito... Deve ser gostoso, É muito Daniel. gostoso, com certeza. Muito caro? Porque Não. O ghee é caro, essa manteiga indiana Sabe é cara. por que é caro? Porque na verdade ele vai passar por um processo de clarificação. O que é? Então precisa ferver, então tem um consumo ali importante. Por isso que acaba sendo um pouco mais caro. Mas como a gente utiliza em poucas quantidades, o custo-benefício acaba sendo interessante também. Clarificar, ferver assim, ferve, aí você tira a espuma, até não formar mais a espuma. Exatamente. E aí ali vão aqueles resíduos, toxinas que vão embora. E aí ficam ali mais clarificados. Quer vir pra cá? Isso. Só para falar do óleo de linhaça, que é muito legal para a gente utilizar. Ele tem uma ação antioxidante, ou seja, ele vai prevenir o envelhecimento do corpo de uma maneira geral, e também ele vai ter um efeito anti-inflamatório, né? Evitando os quadros inflamatórios. Isso é muito bom, não? Isso é muito bom. A gente tem a linhaça dourada, como tem aqui, ou tem a linhaça escura também. Tá? É um azeite gostoso para cozinhar, para colocar na salada? Com certeza. Na salada, especialmente, né? Mas ele traz um sabor assim mais leve, mais tranquilo, que não é tão marcante e, portanto, podem ser usados em vários. O óleo de cártamo, que é muito utilizado especialmente para quem faz atividade física, ou também muito indicado para as pessoas que têm problemas articulares, especialmente os idosos. Então, tem uma função aí de proteger as articulações, né? Por falar em mais idosos também, a semente de abóbora, né, muito interessante do ponto de vista da medicina chinesa. Eu sempre gosto de falar, né, da medicina chinesa. É um tônico do rim, então serve para quem é mais idoso. Então, o seu óleo também, sempre ressaltando, né, moderação. Por falar em cultura, né, chinesa, indiana, os indianos eles têm uma questão que colocar na pele somente aquilo que eu consigo ingerir, né? Ah, é? É, exatamente. Então os cosméticos têm toda essa pegada de ser natural, de origem natural. E eles têm também o hábito de ingerirem, em jejum, uma colher de sopa de um óleo, que pode ser o óleo de gergelim, que eles utilizam bastante, protege a garganta, é extraordinário para o corpo de uma maneira geral. Aí você pode, de tempos em tempos, alterar por um bom azeite de oliva. Como você falou, é bom alternar. Alternar, exatamente. Você né? não falou desse. Ah, esse aqui, ó. Então, o que é isso? Isso aqui é o baru. Posso pegar? Pode, é uma semente? É uma semente, pode provar, inclusive. Ai, que gostoso. Ela é uma castanha, né? Uma semente lá do nosso cerrado brasileiro. Posso morder? Pode. Olha aqui o miolinho dela, como que é. Aí eu trouxe... Isso, exatamente. Aí eu trouxe... Pode, fica à vontade. Eu trouxe aqui a castanha do Brasil, ou castanha do Pará, né, como é conhecida. Gostoso isso. Gostoso, né? E também dá pra gente extrair os óleos essenciais. É muito rico nutricionalmente, então em vitaminas A, C, E e K. E o baru ele vai muito nessa pegada. Então a gente está aqui representando no nosso cerrado brasileiro e parte da Amazônia, e aqui a Amazônia também. Então, isso aqui é da castanha? Da castanha do Brasil ou castanha do Pará. Esse é o baru? É o baru que também dá para extrair o óleo dele. Onde eu acho o baru? Baru? Então, geralmente em lojas, empórios que trabalham com cereais, você vai encontrar. Muito gostoso. Loja de produtos naturais, né? Ele tem cada vez mais sendo implantado na indústria, especialmente na indústria cosmética, dentro dessa ideia, né, da gente trazer aquilo que é natural. Então faz bem para os cabelos, aliás o óleo de coco também faz muito bem para os cabelos. Eu faço. E aí eu lembro da minha avó cuidando dos seus cabelos com o óleo de coco, né? Olha, o coco tá babaçu, vendo? que é lá da nossa região. Mas é sempre assim, você pode utilizar aquilo que está ali mais próximo de você e com certeza não precisa ir para o Canadá. Não é? Não precisa usar canola. Nada contra a canola, mas sempre me chamou a atenção. Isso. O óleo da castanha do Brasil também não pode ir acima dos 60 graus. E também não pode acima dos 60 graus, exatamente. Tá. Né? E esses óleos que a gente vê assim, óleo de soja? Então, eles caem nessa questão que a gente estava falando, né? Do óleo refinado. Do ponto de vista nutricional, sempre vai haver alguma diferença entre eles, né? Então a gente pensa assim, eu quero começar, sabe igual a gente fez lá no açúcar? O menos pior, né? Então o óleo de soja é realmente muito ruim, por quê? Porque além do processo de refinamento, tem o processo da transgenia. Né? Então começa soja, lá na planta, na soja. Exatamente. E aí a questão de pesticidas e etc, né? Também assim, se você tiver a oportunidade de buscar a fonte desses óleos que sejam orgânicos, aí é show de bola, né? Porque aí você garante um produto que é realmente
Mas, incrível. Daniel, o azeite é caro. É caro, exatamente. Azeite é um item caro. De boa qualidade, né? Então, quando a gente pensa, é isso que a gente precisa começar a observar e aí a gente tem que analisar o custo-benefício. Então, de fato, né, quando a gente pensa, nossa, eu vou investir, tá, mas você está investindo na sua saúde. E aí a gente pode pensar, quanto que eu vou estar evitando de comprar medicamentos depois e fora o desconforto que é estar doente, né? E geralmente aqui a gente tem um assunto muito, muito delicado, porque são doenças sistêmicas, são doenças cardiovasculares, são doenças graves, são doenças sérias. Por exemplo? Né? Por exemplo, a gente tem acidente vascular encefálico, né, o famoso derrame, infarto agudo do miocárdio, trombose, né, esteatose hepática. Então a gente tem diabetes, né? A própria obesidade, se a gente tiver uma ingesta grande de gorduras, né? Então é um tema bem delicado, né? E que vale a pena sim um investimento. A ideia é justamente a gente despertar, olha só, quantas variedades, né, que a gente tem aqui, quanta coisa é possível a gente fazer e ir experimentando, analisando o custo-benefício. É sempre importante você estar atento também, né, à questão de evidência, né? Então, buscar uma fonte que seja mais segura, porque vira e mexe na internet a gente acaba tendo essas informações. Estranhas. Porque, na verdade, né, pensa assim, a gente acabou de falar de alguns óleos e nem tanto de outros, né? Então, a indústria lá vai sempre vender o seu produto. Agora, do meu ponto de vista, eu acho que vale a pena investir um pouquinho por mês. Então tá, o Gui... Isso, boa. Eu acho caríssimo, Gui. Custa, eu vi um pote outro dia, R$65. Então, eu comprei agora, para vir aqui pro programa, com 250 gramas, R$30. Então, aí compra menor, usa um pouquinho, e aí a gente vai entendendo também dá para fazer em casa, né? Então, se você se interessar mais, começar a consumir mais, dá para fazer em casa. Então, é algo que a gente tem sempre opções. O que é esse broche? Esse broche, na verdade, é só um broche. Eu achei que você fosse defensor dos animais. Falei, sou, claro que sou. Não é à toa que alguém põe um broche como esse. Tá. Não, os animais sempre importantes. Não é? Com Bom, certeza. eu vou dar então o Instagram do Daniel Costa, que é naturopata. É aquele Ebran Naturopatia? Isso, então a gente está com a Escola Brasileira de Naturopatia, com curso de formações aí. Então consulte lá as nossas redes sociais. É Ebran com N de navio no final, porque é Escola Brasileira de Naturopatia. Isso. No Facebook, Ebran, Escola Brasileira de Naturopatia. No Insta, Ebran, e no YouTube, Ebran Naturopatia. No YouTube tem o quê? Vídeos como esses, assim? Isso, vídeos que a gente faz, a gente Daniel. traz entrevistados também e a gente vai ter um evento agora que é dedicado uma semana inteira à naturopatia, com os profissionais aí, referência no Brasil. Quando vai ser? De 9 a 13 de dezembro, sempre no período da manhã, pelo nosso canal lá do YouTube. Então, os profissionais de referência de homeopatia, de fitoterapia, de florais, de aromaterapia. Então, a naturopatia, ela trabalha com todo esse contexto aí de saúde da forma mais natural possível. E fiquei muito honrado de ter aí a presença desses grandes nomes da naturopatia nessa semana. E nós, muito honradas e honrados de tê-lo aqui conosco, porque a naturopatia é saúde, natureza e sabor. Exatamente. E sabor, é tudo coisa gostosa, né? Captou muito bem. Muito obrigada, meu querido. Agradeço, meu querido. Vai com Deus, Obrigado, bom final de semana. tchau. Beijo pra aquela moça lá, tá? Gabi, tchau. Muito obrigada, viu?